Olá, bem-vindos. Muito bom dia. Estamos chegando com o jornal aqui para você, o Jornal Regional, trazendo as principais informações para Presidente Prudente e toda a região. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Eu sou Eudes Figueiredo e comigo estão os nossos comentaristas de hoje, Aline Scarelli e também Fernando Gessi, para comentar as principais informações do dia. Como é de praxe aqui no programa, nós vamos começar com os destaques de Aline Scarelli e também Fernando Gessi. Vamos lá. Olá, olá, Aline, olá a todos que nos acompanham. O meu destaque vai para o projeto de lei que vai começar a tramitar aí dentro do Congresso, de iniciativa do nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do senador Randolph, até que enfim ele fez alguma coisa aí producente para o país, famoso senador DPVAT. Isso é importante porque vai autorizar a entrada das duas vacinas que tem aí, vamos dizer assim, um número maior com relação à eficácia, que é a vacina da Pfizer e também a vacina da Janssen. Tinha ali uma emenda que poderia atrapalhar, mas foi costurado ali um projeto e eu espero que isso aí seja aprovado o mais rápido possível. E também a aprovação da Anvisa da vacina da Pfizer para o amplo uso aqui dentro do país. Notícias boas aí, e o Brasil precisa, sim, de notícias muito boas, porque a coisa não está fácil. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Eudes, Padilha e Gessi. Então, o meu destaque de hoje ele é especial. Dia 24/2 é o dia da conquista do voto feminino. Uma luta que se iniciou lá em 1891 e somente em 24 de fevereiro de 1932 as mulheres de fato alcançaram a possibilidade de votar, né? Então, de lá para cá, o voto feminino tem ganhando peso e as eleições de 2016 a gente representou o número maior de percentuais de eleitores. Então, se somos 144 milhões de brasileiros aptos a votar, quer dizer que 52% são de mulheres votantes, né? Mulheres eleitoras. Então, a gente tem uma ferramenta excelente, democrática, que é o voto, e nós temos uma possibilidade grande de transformação a partir do voto feminino, que ele é capaz de fato de realizar transformações, porque nós sentimos mais a vivência do dia a dia e é através do voto que a gente pode mudar a nossa realidade. E olha só essa informação, que triste, hein? Em um ano, a pandemia do coronavírus provocou o fechamento de 30 estabelecimentos da área central de Presidente Prudente, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista, o Sincomércio. O abre e fecha provoca a apreensão dos empresários. Segundo o presidente da entidade, o Vitalino Creles, a situação é complexa porque não há como tomar decisões a longo prazo. Isso é o que mais dificulta a todos os empresários que atuam no centro de Presidente Prudente e outras regiões também. Com relação à notícia de Presidente Prudente, né, o comércio aí com 30 lojas, esse cenário não é só nosso, ele acontece no Brasil inteiro, em outros países igualmente, porque é devido a uma crise pandêmica que gerou crise financeira. E no Brasil a situação é pior, que nós antes da pandemia já tínhamos uma crise econômica financeira, né? Então minha total solidariedade a todos os empresários e empresárias desse município, que às duras penas mantém emprego, mantém a folha de pagamento, se mantém competitivo no mercado, mas a gente sabe que a única resposta positiva para diminuir o avanço do vírus é não circulação, né? Então o comércio pressupõe circulação de pessoas, e se a gente não tem vacina para todos, o comércio precisa ter restrições. Então a gente tinha que lutar para mais vacinas, para talvez de fato a gente volte àquela rotina anterior de um comércio pulsante, né? Então eu tenho muita preocupação, porque esses números podem piorar. Na minha fala de ontem eu trouxe a questão de ampliar créditos aos empresários e também postergar dívidas ou encargos financeiros, desonerar a folha de pagamento. Então essa medida é urgente e é para poder, de algum modo, manter o comércio aberto e menos prejuízo, menos fechamento de empresa. Então, assim, é uma dor que eu divido com todos os empresários igualmente. Eu dizer, na verdade, não está fácil para ninguém. São 30 lojas ali que fecharam no nosso quadrilátero central, né, ali dentro
dentro das 4 avenidas. Isso é muito triste. Mas para você ter uma ideia, só para nós analisarmos aqui, o estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, fecharam mais de 60 mil empresas. Nós tivemos uma redução do crescimento de empresas aí que poderíamos ter de 14%. Foram mais de 500 mil empregos perdidos. Ou seja, é realmente uma situação muito complicada criada aí pela pandemia. E, lógico, nós estamos aí na fase vermelha, não podemos avançar, as nossas empresas estão novamente fechadas e a coisa vai a cada dia se agravando mais. E também é muito complicado, principalmente para bares, restaurantes e o pessoal ali que mexe com eventos. Só para vocês terem uma ideia, dessas 60 mil empresas que fecharam, mais de 50 mil são só nesse setor, bares, restaurantes e empresas de eventos. E nós perdemos aí, só na capital, mais de 12 mil empresas. Olha, gente, nós precisamos realmente tomar o pé da situação, porque o que está acontecendo nos outros países, eu já venho citando aqui o caso dos Estados Unidos, Hungria, Reino Unido, Israel, que estão fazendo um amplo combate à pandemia, baseado, né, ou galgado ali na vacinação, e os índices estão caindo drasticamente, chegam aí a 80%, 70%, 82%. Isso aí é muito bom, precisamos começar a agilizar mais a vacinação aqui no nosso país, porque é uma grande esperança de nós voltarmos o mais rápido possível a termos as nossas vidas normais. Do jeito que está, muita gente ainda vem passando por um mau bocado, e eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. Fechar a empresa é perda de emprego, isso não é bacana. E olha só, como forma de endurecer as medidas de enfrentamento durante a fase vermelha, a Prefeitura de Presidente Prudente publicou um decreto com novas regras que entram em vigor nesta semana. Já entraram, né? Entre as medidas, suspensão das aulas na rede estadual, fechamento de campos de futebol e limitações de clientes em supermercados. De acordo com o documento, o não cumprimento das normas vai acarretar na interdição dos locais, além da aplicação de multas administrativas. Recentemente, nós tivemos alguns estabelecimentos, mais precisamente alguns bares da cidade de Presidente Prudente, que tiveram multas altíssimas. Um deles é o João Porquinho, teve uma multa muito grave aplicada contra ele, segundo a Prefeitura e segundo também o Ministério Público, não está respeitando as normas nessa fase da pandemia. Vamos lá para os comentários de Aline Scarelli e Fernando Gessi. Então, pessoal, a decisão acertada do município é interromper as aulas, afinal, aulas pressupõe salas de aula com pessoas, com os alunos, com professores, com funcionários. Essas pessoas não foram imunizadas, então qual é o reflexo, a consequência disso? É gente circulando. Então a prefeitura, após um embate, aí uma discussão, resolveu não permitir que seja retomada as aulas, né? E isso daí deve se prolongar, porque a gente não tem vacina. Não é de hoje que a gente fala aqui, tanto eu, o Jéssica, o Padilha, de que os professores devem receber a imunização, porque eles estão lá lidando com pessoas. E pior, né? A gente vê que na cidade campos de futebol funcionando normalmente, isso não pode acontecer porque estamos na fase vermelha e futebol é aglomeração, e aglomeração é fazer o vírus circular. Se nós não temos imunização, não podemos nos aglomerar. Então a gente tem que impedir que ele continue circulando. Não existe outro remédio, infelizmente, né? O mercado tem que permanecer com as suas atividades. Ela é de serviço essencial e lá tem circulação de gente. Possivelmente nosso sonho é que, na verdade, uma tentativa de que também sejam imunizados os funcionários do mercado, porque eles estão ali lidando com pessoas e o vírus circula. Então, parabéns à Prefeitura de Prudente, com essa medida evita eventualmente um colapso, como a gente vem acompanhando em outras cidades. Olha, nós já estamos discutindo aqui essas questões ligadas à pandemia, que é algo assim impressionante. Mas, infelizmente, nós ainda temos quem não acredita na utilização das máscaras, quem não acredita em vacina, quem ainda bate palma para aglomeração, seja ela de quem for, que pessoas que querem aí, realmente, eu não sei, ou nós começamos a nos conscientizarmos que não dá para o meu interesse sobrepor ao interesse das outras pessoas, isso aí é muito complicado, e nós fazermos aí aquele isolamento inteligente.
É aquele detalhe que eu sempre falo: sairmos de casa quando for necessário, evitarmos horários onde nós sabemos que existe uma maior aglomeração de pessoas, procurarmos uma iniciativa aí que deveria acontecer, esticar o horário de trabalho de alguns setores ou mudar o horário de entrada e de saída, justamente para evitar vamos dizer assim, aglomeração em horários de pico, principalmente na parte de transporte, mas é difícil, né, gente? É difícil. Agora, começar aí, por exemplo, cultos. Nós estamos sabendo aí que tem igrejas que estão lotadas. Outras não, outras estão fazendo ali um trabalho que é realmente necessário. Campo de futebol, aglomeração em torno de jogo de futebol, num momento como esse, é complicado. Eu acho que todo mundo tem que fazer um esporte, mas um esporte que não exista aglomeração. É lógico, que chega até a ser óbvio. Mas insisto mais uma vez aqui que nós precisamos nos ajudarmos, porque aquele velho ditado, né, ditado que foi criado durante a pandemia, tem muita gente que não está nem aí com a pandemia, mas é porque, infelizmente, os nossos mortos ainda não são os seus mortos. E aí, nesse momento, realmente, a pessoa começa a mudar um pouquinho mais a consciência e começa a ajudar um pouco mais. Lógico que isso não são em todas as cidades, mas nós estamos vendo aí o caso no Rio Grande do Sul, não existem mais leitos vagos, na Paraíba não existem mais leitos vagos, aqui em Prudente não existe mais leitos vagos, então alguma coisa está errada, ou no combate à pandemia, ou na política pública que foi colocada, ou então isso aqui não tem solução mesmo, a única solução é todo mundo colocar o bracinho na frente da agulha e resolvermos esse problema o mais rápido possível. Eu não vejo aí outra forma que nós tenhamos uma esperança de um futuro melhor para o Brasil. O mundo já está fazendo isso. Aqui ainda estamos devagar e rejeitando vacinas que poderiam estar sendo aplicadas em todo o mundo de uma maneira mais rápida e com mais responsabilidade, e vamos conseguir vencer essa crise. E olha só, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça anulou ontem, dia 23, a quebra de sigilos bancários e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, no âmbito das investigações do caso das rachadinhas, que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, ocorreram em seu gabinete na Assembleia Legislativa daquele estado. Vamos lá para os comentários de Fernando Gessi e Aline Scarelli. Essa discussão aí em torno do senador Flávio Bolsonaro já virou uma verdadeira novela. Por isso que eu sou um dos grandes defensores do fim do foro privilegiado, da prisão em segunda instância, da reforma administrativa, da reforma tributária e outras mais que eu espero que aconteçam esse ano. Afinal, nós temos um cenário bem, vamos dizer assim, bem favorável a que essas mudanças realmente aconteçam, embora tem gente que chega e fala para mim que eu ainda estou acreditando em Papai Noel. Mas, infelizmente, eu vou ainda insistir que eu espero que isso aconteça algum dia. Aí, quem sabe esse país vira um pouco mais decente, esses políticos canalhas e safados que nós temos fiquem atrás das grades e não tomando conta de nossas vidas. Mas esse caso do senador Flávio, que envolve o Queiroz, realmente já está se tornando aí uma verdadeira novela. E não tem fim. Lá atrás, o Gilmar Mendes parou todo o processo porque estavam ali decidindo se seria julgado ou analisado pela primeira instância, segunda instância, terceira instância, pelo STF, ou seja, e a coisa vai, e ninguém resolve absolutamente nada. É bom, cabe aqui lembrarmos que esse problema da rachadinha, supostamente envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, envolve também outros muitos mais ali dentro daquela alerge. Afinal de contas, pelo menos nesse ponto, o Rio de Janeiro é uma excelente indústria de gente que não presta, e principalmente que esses aí acabam na política. Isso precisa mudar urgentemente no nosso país, e essas pessoas precisam tomar um pouquinho mais de vergonha na cara antes de usarem e abusarem do dinheiro público. Olha, pessoal, vamos falar a realidade, né? Rachadinha é um nome bonito para a prática de corrupção. Qual a corrupção? Desvio de 6 milhões que o ex-deputado, atual senador Flávio Bolsonaro é investigado. Quais crimes, gente? Peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Né? Então, ele está sendo investigado. A decisão do STJ nada mais é do que um recurso da defesa, que a partir da decisão de primeira instância se insurgiu contra a quebra de sigilo. E o relator,
Olha o que o relator diz. O relator dessa decisão do STJ, ele diz o seguinte, é o Ribeiro Dantas. Eu afastaria a nulidade do sigilo bancário. O problema dessa decisão é que houve uma fundamentação de apenas 4 linhas, ou seja, essa decisão não pode ser considerada fundamentada, porque atende requisitos de fundamentação. O que quer dizer? Para decretar o sigilo bancário de qualquer pessoa, é preciso uma decisão fundamentada. Então, o STJ entendeu que essa decisão de primeiro grau não foi fundamentada, mas não quer dizer que num dado momento pode ser quebrado novamente o sigilo. Ele não deixou de ser investigado, ele permanece réu, e eu desejo aqui que ele seja investigado, que ele seja submetido aos princípios do processo, contraditório e ampla defesa, que não haja vícios nenhum, mas que dê resposta à sociedade, porque ele não é um Deus que está aquém da lei. Se teve rachadinha, que pelo visto é grave, a corrupção aconteceu, tem inúmeras provas, que ele pague, que seja ressarcido os cofres, afinal foi um desvio do Rio de Janeiro, que já vem periclitando com relação à sua corrupção tão enraigada. Então vamos lá, o processo existe para que haja punição correta. Muito bem, vamos lá para a última notícia de hoje. Fim de gastos mínimos para educação e saúde está dividindo o Congresso Nacional. A proposta do senador Márcio Bittar, que é relator da PEC emergencial, visa permitir o pagamento do auxílio emergencial sem novas fontes de receita. Vamos lá para saber o que pensam os nossos comentaristas, Aline Scarelli e também Fernando Gessi. Olha, pessoal, é para chorar com essa notícia, porque o que pretendem aqui? Desproteger a área da saúde e da educação para dar o auxílio emergencial. O governo erra porque ele não vai dar nada para ninguém. Ele tem obrigação constitucional de erradicar a pobreza. E no momento de pandemia, de crise financeira, de aumento das vulnerabilidades econômicas ou sociais, o auxílio emergencial é a medida que se impõe. Agora, o que a gente poderia propor aqui uma conversa? Por que não diminuir gastos com o próprio Estado, o próprio Executivo, o próprio Legislativo, o Judiciário, os militares? Vou ler aqui, pessoal. Olha só, no meio do ano passado, o presidente Bolsonaro fez uma proposta de que haja aumento dos investimentos na área dos militares. Olha só, o que ele propôs em 2020? Que em 2021 o orçamento fosse de 110 bilhões para a despesa primária da defesa, uma alta de 4,7. Então, o ano passado, em crise financeira e pandêmica, o presidente queria aumentar gastos com os militares, aumento de 5 bilhões, né? Então, a gente vai tirar da educação e da saúde para dar auxílio emergencial, tá tudo incorreto, né? Então, assim, as castas privilegiadas nesse momento deveria se unir num pacto nacional e tirar um pouco dos seus privilégios, um pouco não, né? Vamos fazer as contas e ver o que é real para esse país. E outra coisa, o que me dá um alento é que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, disse que não tem chances de passar. Isso é uma estabilidade política administrativa. O que ele quis dizer? Que essa questão de alterar os gastos mínimos, que para mim não é gasto, é investimento com a educação e com a saúde, não vai passar, porque foi um ganho civilizatório a partir da Constituição, que o gestor público ele tem um gasto mínimo nessas áreas. Então, não vai passar, gente, vamos ficar de olho. Auxílio emergencial deve vir sim, tem que vir, e vamos tirar de quem está ostentando, militares, poder judiciário e o executivo. Eles devem, no Pacto Nacional, tirar suas roupas, sua capa preta e pensar nesse país de pessoas que estão vulneráveis. Olha, esse senador, esse deputado, Márcio Bittar, esse projeto é simplesmente sensacional. Não falta mais nada para ser oferecido. Reduzir ou poder mexer em valores mínimos da aplicação na saúde e também na educação é algo inimaginável acontecendo nesse país. Lógico que nós estamos passando por um momento muito difícil. Agora, nós vamos realmente tirar dinheiro ou relocar recursos da saúde ou da educação? Não dá para acreditar. Primeiro, porque a educação ela tem um problema muito sério, é um saco sem fundo. Vocês podem colocar o que for ali dentro, porque, infelizmente, o Brasil gasta muito recurso na atividade meio e não na atividade fim. Nós ainda não entendemos aqui
nesse país que o aluno é o centro de tudo e o professor é o fundamento. E eles estão dentro da sala de aula. Então, é ali que nós temos que ter os investimentos corretos na educação e não na atividade de meio. Não podemos esquecer que no último governo daí, a nossa querida Dilma, ela colocou mais de 300 mil pessoas ali dentro daquele MEC. Aquilo ali virou verdadeiro cabide de emprego de gente que não sei o que fazem ali dentro. Mas, e com relação à saúde, não dá para tirar também, né, gente? Agora nós precisamos melhorar a eficiência, a eficácia do atendimento de saúde nesse país. Fato das devidas e tamanhas filas e esperas para consultas, exames e cirurgias e os problemas todos que nós estamos aí tendo com relação à saúde, falta de leite e tudo mais. Agora, um detalhe interessante, nós ainda não votamos o orçamento de 2021. Nós queremos colocar um auxílio emergencial sem saber de onde será retirado o dinheiro. Vamos retirar de onde? Da educação e da saúde novamente? É lógico que em tempos de crise, como nós estamos vivendo que não tem aula, pode ser feito algum remanejamento ali com relação aos recursos. Agora, o problema é se uma situação momentânea virar uma situação corriqueira ou eterna. E isso aí é muito ruim, que principalmente na questão da educação prejudica muito o Fundeb. E as escolas municipais sabem que sem Fundeb fica muito difícil tocar a educação nos municípios. Mais uma vez aqui, eu acho que alguns deputados que tem ali naquele Congresso, principalmente na Câmara de Deputados, essas pessoas não poderiam estar nunca dentro da política, porque eu não sei de onde que eles tiram tamanhos absurdos, tamanhos projetos ali de lei que depõem contra o país. É impressionante aonde chega, ou onde chegam essas pessoas com seus projetos, infelizmente, de total irresponsabilidade. Muito bem, é isso aí. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Jornal Local, com aquelas notícias que são nacionais ou internacionais, que tem destaques aqui na região de Presidente Prudente ou impactos para todo o pessoal de Presidente Prudente. Um grande abraço para todo mundo. Nos falamos a qualquer momento aqui na programação ou amanhã, no mesmo horário, pelas redes sociais. Grande abraço para todo mundo. Até lá.